Nesse final de semana tivemos rodada cheia da Série A, um fato que vai ser raro agora por conta de todas as outras competições que estão acontecendo simultaneamente, o calendário agitado, né? Mas tivemos todos os 10 jogos da 15ª rodada na Série A desse final de semana e vamos falar um pouco sobre eles. Já agradeço a presença de todo mundo aqui no nosso canal, dá o like aqui no nosso vídeo para fortalecer e o nosso vídeo ficar em alta aqui no YouTube, se inscreve aqui também no nosso canal para que ele tenha cada vez mais relevância dentro da plataforma. Na descrição tem um link para você poder acompanhar todos os nossos outros canais, perfis e redes para seguir a gente em todas as plataformas. Beleza, meus amigos? Então vamos lá, colocando na tela aí os jogos desse final de semana, começando já com um jogo que era interessante de se acompanhar porque é uma reedição de uma quarta de final dessa Copa do Nordeste. O Bahia tinha vencido a equipe do Fortaleza pela Copa do Nordeste, mas tinha jogado em casa. Nesse jogo agora, inclusive o primeiro jogo após a troca do comando técnico da equipe do Fortaleza, a saída do Vojvoda, então era interessante de se acompanhar. E o Fortaleza fez uma boa partida. O Fortaleza começou bem o jogo, então eu fiquei até surpreso. Até imaginava, conversando com um colega meu, torcedor do Fortaleza, tava dizendo, pô, o problema era o Vojvoda, então foi só sair ele que as coisas deram certo. Mas a alegria de pobre dura pouco, né? E a equipe do Bahia, ao longo do jogo, foi crescendo e conseguiu buscar esse empate. Fez mais de um gol, mas o primeiro gol foi invalidado, né, da equipe do Bahia. E aí o time consegue depois fazer o gol de empate e estende ainda essa fase ruim da equipe do Fortaleza, que segue na penúltima colocação, né? Então, como eu tinha dito, não é só trocar o treinador que vai dar tudo certo, né? Então tem que melhorar ainda bastante a equipe do Fortaleza em relação a peças bem, nível de futebol apresentado, né? Não é só trocar o treinador que o time vai melhorar da água pro vinho. Então estende-se essa fase ruim da equipe do Fortaleza e o Bahia perde ali algumas posições, mas um pontinho fora de casa ele não é descartável, né? É sempre válido. O Vasco empata com a equipe do Grêmio, jogo de duas equipes que o Vasco tá ali perto da zona do rebaixamento, o Grêmio tá um pouquinho mais à frente, né? Mas que times ali da parte de baixo, então se equivaleram, né? Os dois times nesse jogo aqui. Mirassol 3, Santos 0, para mim o resultado surpreendente da rodada, né? Eu imaginei que o Santos com o Neymar, que venceu a equipe do Flamengo, inclusive na última rodada, pudesse levar mais dificuldade para o Mirassol, mas o Mirassol é aquele time surpreendente, é aquela bela surpresa do campeonato, né? Vem fazendo uma grande temporada. Vence o Santos, joga o Santos para a zona do rebaixamento e de quebra o Mirassol fica aqui na 7ª colocação, com uma pontuação bem boa para criar uma gordurinha em relação ao rebaixamento lá no final da temporada, né? Eu sempre tenho destacado positivamente aqui a equipe do Mirassol, fazendo uma campanha muito boa, muito consistente no campeonato, me surpreendendo e acho que surpreendendo a todos também, mas que a gente sabe que o Mirassol é um time com menor poder de investimento em relação a outras equipes, a temporada é longa, né? E talvez o Mirassol tenha dificuldades lá mais para o final da competição, mas que até agora vem pelo menos fazendo uma pontuação para ter segurança para a sequência da temporada, certo? Então, assim, quanto mais estender essa fase positiva, melhor para a equipe, vai que consegue uma vaguinha aí até numa pré-Libertadores. Hoje, por exemplo, o Mirassol tá em uma zona que pode se pensar em uma pré-Libertadores, porque naturalmente o campeão da Copa do Brasil vai abrir mais uma vaga no Campeonato Brasileiro. Possivelmente um brasileiro será campeão da Libertadores, né? E outro brasileiro também pode ganhar a Sul-Americana. Então, geralmente, ultimamente, a gente tem tido até o G8 indo para a Libertadores. Então hoje o Mirassol tá numa zona que visa aí pelo menos uma pré-Libertadores, né? Então é natural de se pensar essa possibilidade. E vem fazendo um grande campeonato a equipe do Mirassol. Já o Santos, mesmo com o Neymar, vem dando indícios perigosos, né? De um possível novo rebaixamento. Seria desastroso para o time do Santos, para o Neymar também, inclusive, né? Então é urgente essa situação aí do Santos precisando de uma melhora.
O São Paulo venceu a equipe do Corinthians. Lembra no vídeo que eu falei da prévia dessa rodada? O São Paulo vinha, se não me engano, a 6 jogos sem perder para a equipe do Corinthians. E aí eu disse, pô, só porque eu falei dessa sequência positiva do São Paulo, o Corinthians vai ganhar. Mas não, o São Paulo não deu sopa para o azar, né? Não deu brecha. E na noite de reestreia do Crespo, né? O Crespo já estava no banco de reserva? Eu acho que estava. Mas enfim, o Crespo voltando aí para a equipe do São Paulo. O São Paulo vence 2-0 a equipe do Corinthians. O Corinthians um catado dentro de campo ali no segundo tempo, pelo que eu estava acompanhando. Horrível o jogo da equipe do Corinthians. E o São Paulo se aproveita disso, faz um 2-0 e dá uma melhorada ali. O São Paulo, se não tivesse ganho esse jogo, estaria na zona do rebaixamento. Mesmo com um empate, estaria com 14 pontos, mas apenas 2 vitórias. E estaria abaixo da equipe do Santos. Então, é essencial essa vitória da equipe do São Paulo. Já o Corinthians está numa posição ali de meio de tabela, né? E não consegue subir mais, não consegue se alavancar mais, pelo menos por enquanto. O Internacional venceu a equipe do Ceará no domingo logo de manhã, né? Logo cedinho. O Internacional dá então a escapada lá da parte de baixo da tabela. Eu imaginei que o Ceará fosse ganhar esse jogo, tá? Mas o Internacional jogando dentro de casa é um time forte, né? Então o time do Ceará não conseguiu essa pontuação, né? E perde aí uma posição o time do Ceará, mas segue numa posição confortável ali na tabela, pelo que o time é um time, sempre um time que sai da Série B, é um time que naturalmente enfrenta dificuldades na Série A, mas o Ceará vem fazendo até agora um campeonato justo, um campeonato ok, razoável, né? Bom, seguro, eu digo. E não é um jogo fora de casa que vai diminuir esse mérito da equipe do Ceará, tá? O Cruzeiro passou o trator em cima da equipe do Juventude e tinha assumido provisoriamente, quer dizer, assumiu a liderança do campeonato, né? Mesmo com a vitória do Flamengo para cima do Fluminense, né, no domingo, o Flamengo tá com um jogo a menos ali. Aí o Cruzeiro, com essa vitória, ele aumenta a sua fase positiva, né? Melhora a sua sequência e se mantém na liderança do campeonato com 33 pontos, contra 30 da equipe do Flamengo. Mas é aquele negócio também, o Flamengo com esse jogo atrasado, tem ali um aproveitamento que, se ganhar esse jogo atrasado, ultrapassa a própria equipe do Cruzeiro, né? Por conta do saldo de gols que o do Flamengo é melhor. Então o Flamengo ainda tem a possibilidade de voltar à liderança. Só que esse jogo atrasado não vai acontecer agora, né? Então, mais pra frente a gente comenta um pouco sobre isso aí. O time do Vitória venceu o Bragantino. Belo resultado da equipe do Vitória. Sai da zona do rebaixamento, ganha de um time do G4 e pontos perdidos aí pra equipe do Bragantino, né? Um time que tá brigando ali pelo título, como eu já falei, um time que tava brigando pela primeira posição, agora naturalmente se afastou do primeiro colocado Cruzeiro, né? O time precisa pontuar, mesmo fora de casa, contra os times da zona do rebaixamento, né? Mas o Vitória também é um time que, jogando em casa, precisa utilizar do mando de campo para fazer seus pontos. E conseguiu, fez bem, fez esse 1-0, ganha da equipe do Bragantino e sai da zona do rebaixamento. Então olha o Vitória saindo aqui, né? Dando um salto aí na tabela, empurrando o Santos para a zona do rebaixamento. Belo resultado da equipe do Vitória. Um jogaço aqui entre Palmeiras e Atlético Mineiro, né? 3-2. Esses jogos de domingo pra mim foi difícil de acompanhar, porque eu tava no estádio acompanhando o jogo do CSA, certo? Então não teve como assistir a esses jogos. Mas um jogaço aqui, simplesmente 3-2, Palmeiras e Atlético Mineiro, né? 2 faltas do Givanildo Banner, né? O Hulk. Então, mas mesmo assim o Palmeiras vence aí o seu jogo. E mesmo com jogos a menos, né, o Palmeiras tem 2 jogos a menos em relação ao líder, um jogo a menos em relação ao Flamengo. Com esses 2 jogos aí, o Palmeiras tem a possibilidade de chegar até 32 pontos. Então, mesmo estando muito atrás da equipe do Cruzeiro, 7 pontos de diferença, tem essa diferença aí de jogos também para a equipe do Palmeiras, né? Então, mesmo estando um pouco abaixo, é um time que, ao longo de como forem as rodadas, ao longo do tempo aí, quando for tendo esses jogos atrasados, o Palmeiras pode tentar alcançar mais lá a liderança. Então, ainda é um time que briga pela liderança do campeonato. Diferente do caso do Bragantino, por exemplo, que tem a mesma quantidade de jogos do Cruzeiro e 6 pontos atrás, né? O Bragantino não tem essa margem para tentar diminuir essa vantagem do Cruzeiro. O Palmeiras tem. O Palmeiras tem 2 jogos a mais para fazer,
certo? E o Atlético Mineiro, como é que fica aqui o Atlético? Meio de tabela ali, né? Perde mais um, então fica ali no meio de tabela a equipe do Atlético Mineiro. Não é um time que parece que vai ter muito protagonismo nesse campeonato, pelo menos não até agora. O Sport, mais uma derrota da equipe do Sport, o que mostra que toda aquela barbaridade da torcida do Sport feita contra os jogadores dentro do CT, ameaçando de maneira até criminosa, né, e com agressão para o Pablo dentro do CT, mostra que aquilo dali não traz resultado, né? Então, assim, a cobrança ela tem que existir, a cobrança precisa acontecer, mas não daquela forma. Daquela forma, inclusive, o Sport perdeu a possibilidade de trazer 2 reforços. Estava fechando com mais 2 nomes a equipe do Sport e simplesmente os caras desistiram, porque viram a barbaridade que pode ser feita com a conivência do clube também, né? Porque não teve proteção nenhuma de seguranças, nem nada ali em relação a tudo aquilo. E isso daí pode trazer até mais problemas para a equipe do Sport, né? Mas, enfim, mostra mais uma vez que isso não é sinônimo de resultado, tá? E o time do Sport perde mais uma. A galera fala, se não é por amor, vai jogar por terror, né? Velho, por terror ninguém joga, tá ligado? Então, velho, acaba que isso não melhorou em nada e inclusive trouxe o Sport para holofotes bem negativos. Se já estava ruim a imagem do clube, porque não ganha de ninguém no campeonato, ainda mais agora com a torcida que ameaça nitidamente os jogadores e não tem nenhum tipo de punição para esses caras, né? Então, quem vai ter o interesse de ficar no esporte? Quem vai ter o interesse de ir para o esporte, né? Então, assim, a situação tá cada vez mais crítica, né? O esporte é um paciente em estado terminal. É praticamente irreversível essa situação aqui do esporte, certo? E para mim, já pode até considerar como o primeiro rebaixado. Só porque eu falei isso, o Sport vai engatar 5 vitórias consecutivas e sair da zona do rebaixamento? Muito possivelmente isso vai acontecer. Porque eu vou zicar de certeza. E espero que isso aconteça, mas não tem sinalização alguma de que isso vai acontecer. Mas enfim, o Botafogo não tem nada a ver com isso, foi lá, ganhou 1-0 e vem aqui para a 5ª colocação. Então o time do Botafogo vem aqui buscando algumas posições acima, né, para tentar buscar mais uma vaguinha na próxima Libertadores ali, né, de maneira direta. Então, Botafogo não tem nada a ver com a situação do Sport. Foi lá, ganhou o seu jogo, ponto. E o Fla-Flu? Fla-Flu que tira pontos aí do Fluminense, né? O Fluminense fica aqui em 8º colocado, tá ali no meio da tabela, né? Mas vem fazendo um campeonato justo, um campeonato razoável, né? Digno. O Fluminense até fez uma grande Copa do Mundo de Clubes, mas o time que vem do Mundial, ele muito provavelmente não vai ser o mesmo time que vai seguir na temporada. Alguns jogadores vão ser negociados, né? Então o time do Fluminense precisa repor algumas peças, né, aproveitar agora a janela para tentar reforçar ainda o seu time para tentar se manter nessa posição aqui de uma briga por vaga na Libertadores. Pelo menos uma pré-Libertadores aqui, o Fluminense. Não vejo um time com tanto potencial para chegar ao G4, por exemplo, para brigar por uma vaga direta ou brigar pelo título do campeonato, né? Mas pode ficar nesse bolo aqui das equipes que pegam uma vaguinha na pré-Libertadores ou quem sabe até subir ali algumas posições e pegar uma vaguinha direta naquelas vagas que aumentam porque, enfim, campeão de Copa do Brasil e tal. Mas enfim, o Fluminense ainda tá na disputa da Copa do Brasil, se não me engano. Só pra conferir. Eu sempre esqueço, cara. Eu sou muito ruim de memória. Fluminense Internacional, né, na Copa do Brasil. Então ainda tá na Copa do Brasil. Fluminense ainda tá na Sul-Americana também. Aguarda aí o seu adversário vindo da fase de playoffs, né? Mas, enfim, ainda tem outras competições aí, a equipe do Fluminense pode brigar por uma vaguinha da Libertadores ainda nessa temporada pelo Campeonato Brasileiro, mas tem outras competições, né, outras Copas aí que o Fluminense pode tentar buscar o título. E o Flamengo, né, que vencendo o jogo se mantém ali a uma rodada, digamos, da equipe do Cruzeiro, né, com um jogo a menos ainda, então ainda segue nessa briga, nessa perseguição
com a vantagem, entre aspas, né? Porque tem que ganhar o seu jogo. Mas, enfim, o Flamengo tem toda a possibilidade aqui ainda de... Todas as condições ainda de seguir brigando aí pelo título. E vence mais um Fla-Flu. Vence mais um clássico, né? Mas enfim, pessoal, é isso. Um resumão aí da rodada, com alguns comentários aí da tabela de classificação também. Agradeço a presença de todo mundo aí no nosso vídeo. Dá o like aqui para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve também pra gente seguir crescendo no YouTube. Tamo junto, meus queridos. Um grande abraço e até a próxima.